Bom dia, amigos. Eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais um dia para falar do livro O Céu e o Inferno, e nesse dia nós vamos falar sobre o capítulo A Passagem. Tá? Neste momento, em que nós estamos no mundo encarnado e acontece a morte física, há esse questionamento. As pessoas não temem propriamente a morte em si, mas sim essa transição, esse processo, da passagem deste mundo físico para algo que existe. E a doutrina espírita vem nos ajudar, nos esclarecer de forma lúcida como que funciona isso. Então, um dos pontos que Kardec traz neste capítulo é quem pode nos informar a esse respeito da separação da alma e do corpo. Então, os espíritos vêm através de toda a biblioteca espírita que nos ajuda a entender melhor através dos relatos, das comunicações, do outro lado do mundo espiritual. Sobre esse ponto, tanto a ciência como algumas religiões não traz muitas coisas, principalmente aquelas mais voltadas a que não acreditam numa vida futura, por exemplo, no sentido de você continuar com as suas essências, com os seus pensamentos, com a maneira com que você conduzia esta vida, diz muito a outra vida que nos aguarda, porque nós carregamos conosco a nossa essência, a nossa individualidade. Então, as nossas responsabilidades em nossos atos geram as consequências na própria vida futura e outras vidas. Então, desse ponto de vista, o que falta para o entendimento falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Então, vejamos. Existe, por parte da doutrina espírita, o conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave deste fenômeno, como de muitos outros. Ou seja, existe o perispírito. Nós temos o corpo físico, nós temos a alma, e nesse intervalo, no meio, nós temos o perispírito. É como se fosse um envoltório que nos liga à alma, para que sim a alma possa sentir toda a movimentação do corpo físico. Então, antes de nós encarnarmos no planeta Terra, nós temos o espírito. Mas para o corpo fluídico, que esse corpo fluídico ele pode mudar de planeta para planeta de acordo com a densidade, de acordo com a exigência daquele planeta, nós somos o perispírito moldado para o planeta Terra, para que ele sirva de conexão com o corpo físico. E o perispírito ajuda nessas sensações que nós temos na nossa vida material. Então, dentro desse conceito, a doutrina espírita vem falar um pouco de como que é essa passagem. Nós entendemos que, dentro desse capítulo também, Kardec nos traz 4 situações para a gente poder contextualizar um pouquinho mais. Por exemplo, quando o perispírito se separa completamente no momento da extinção da vida orgânica, ou seja, no momento da morte, nesse caso, a alma não sentiria nada. Ele quer dizer o seguinte: quando você tem, por exemplo, um espírito bem evoluído, e quando chega no momento da morte física, esse rompimento é natural, é tranquilo. Ele não sente nada, por quê? Porque o estado evolutivo daquele ser, ele não tem essa necessidade do apego material, porque durante a sua existência ele foi trabalhando isso. Mas isso é um extremo, são pouquíssimos, somente espíritos, pessoas missionárias que vêm assim, com um propósito de vida muito grande, desapegado totalmente da vida material, que consegue chegar nesse nível. A grande maioria de nós, espíritos imperfeitos, pessoas que estão buscando melhoramento, não é com tanta tranquilidade. Por quê? Porque nós temos muito ainda vínculo com o mundo material. Então esse é um exemplo que Kardec nos traz. O outro exemplo, se nesse momento a coesão dos dois elementos está com toda a sua força, produz uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. Aí, nesse caso, é quando nós, na nossa existência, nós estamos ainda muito vinculados, tanto o espírito quanto a matéria, neste mundo. Então, neste momento, a energia está voltada para o mundo material. Então, a separação no momento da morte, ela é muito dolorosa. Então, nesse momento, sim, o espírito ele sente essa dificuldade de desvincular-se do corpo material, porque é onde a gente entende que a pessoa pautou as suas decisões, todas as ações que ela viveu mais voltado nas conquistas materiais e não trabalhou muito essa questão das virtudes morais na questão religiosa, na questão mais espiritual, pensando na vida futura, o que viria depois. Então esse é um outro ponto. A terceira situação é, se a coesão é fraca, ou seja, se tanto o espírito trabalhou
a pessoa foi trabalhando durante a vida, né? Ele não criou tantos vínculos com o mundo material, então ele não sente as turbulências da vida material, porque ele foi trabalhando isso, que existe algo além, então essa separação é mais tranquila. E se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo, sem grandes turbulências. Isso também é a terceira situação que Kardec nos traz, ou seja, uma vida mais equilibrada, mais racional, mas ao mesmo tempo pensando também na vida espiritual, ajudaria no momento da separação. O outro ponto é, se depois da cessação completa, ou seja, da vida orgânica, ainda existirem inúmeros pontos, né, de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos até mesmo da própria decomposição do corpo, né, que é o laço que está completamente rompido. Ou seja, ainda assim, se existir algum ponto de ligação, e o espírito ele fica meio que preso naquele momento, porque ele não consegue se desvincular do corpo físico, então ele sente as reações daquelas dores. Por quê? Porque ainda tem muito aquela coisa de querer ficar aqui no plano, né? E já chegou o tempo dele, né? A força que ele tinha, o fluido vital dele já se extinguiu naquele tempo, mas mesmo assim ainda ele sente, porque ele quer ficar vinculado ao corpo. Essas são 4 situações. E o que é mais importante a gente entender, que a doutrina espírita nos traz, é que as turbulências, a dificuldade de você se desvincular do corpo físico está mais voltado com esse apego na vida material. Então aquela pessoa que não foi trabalhando isso e foi vivendo mais, assim, tomando decisões nas conquistas materiais, é muito difícil quando chega a separação, né, do corpo e da alma de uma forma tranquila, serena. Por quê? Porque ainda está muito apegado. Isso causa, sim, turbulências para o próprio espírito, para a própria alma. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa ir trabalhando para quando chegar o nosso momento, e vai chegar para todos nós possamos estar numa condição de aceitar e se desvincular para que a gente não possa sentir essa turbulência, né? Essa perturbação. Então a doutrina ela foca muito nisso, né? Ela nos traz esse trabalho de olhar para a vida futura do que vem depois, que isso vai nos trazer benefícios para entender melhor, porque quando você entra no mundo espiritual sem conhecimento nenhum, você não sabe o que está acontecendo, porque você não, de uma certa forma não viveu aquilo, não se preocupou com aquilo, e isso vai chegar mais cedo ou mais tarde, nós não sabemos quando, mas vai chegar para todos nós. Esse é um ponto importante. Dentro dessa passagem, também esse capítulo traz quando tem uma morte natural, né, ou uma morte violenta, que pode ser através de acidentes, próprio suicídio, coisas assim que podem ser de uma forma muito abrupta, né? Da morte natural, naturalmente, quando a idade está mais avançada, né, ou a própria doença, com o passar do tempo, essa pessoa pode ir adoecendo, e esse adoecimento pode levar ela, né, a um tratamento médico. Esse tratamento médico, aos poucos, né, nós vamos percebendo que a energia vital vai se esgotando no corpo físico. Então ali começa um certo desligamento, a própria espiritualidade, né, que vem nos acompanhando, que nos acompanha neste momento, porque todos nós temos um tempo, temos um fluido universal, que no momento que a gente vem para a existência, aquele tempo vai sendo contado e chega um determinado momento que as nossas forças naturalmente vão se exaurindo, né? Então, quando chega nesse momento do desencarne por doenças naturais, o próprio perispírito vai se soltando do corpo físico. E isso pode ser com maior tranquilidade ou não, a depender do entendimento, da moralidade da pessoa, né? E do conhecimento que ela tem. Então, quando a gente percebe que as nossas forças estão se esgotando, é o momento de fazer aquela reflexão e falar, poxa, está na hora, a minha hora está chegando e eu preciso entender o que está acontecendo para que eu possa buscar, né, essa passagem de uma forma tranquila. Esse é um ponto importante. Um outro ponto são as mortes violentas, aquelas que você não está esperando, através de um acidente, né, ou até mesmo um suicídio provocado. Esse tipo de desencarne é um pouco mais dificultoso, a depender do estado do conhecimento da pessoa que sofreu, por exemplo, aquele acidente ou essa situação abrupta. Porque se foi uma pessoa que durante a vida teve uma vida disciplinada, com ética, com responsabilidade, né, que buscou o entendimento do amor ao próximo, mesmo nessa situação, ainda assim, ele vai passar por uma certa turbulência, mas vai entender porque foi uma pessoa que se pautou, né, de uma forma mais serena, olhando mais a vida futura. Então, mesmo assim ainda, ele consegue ter uma
uma separação menos turbulenta. Agora, nessas mortes mais violentas, causadas por acidentes, dependendo da maneira que a pessoa conduziu a vida, ele vai sentir mais. Por quê? Porque existe ali um fluido no corpo ainda, né? Que, vamos dizer assim, foi causado de forma abrupta. Então, se ela não tiver uma preparação, né, de fato, esse rompimento, esse desligamento demora um pouco mais, a depender do conhecimento moral, né, e das virtudes também, né, que aquela pessoa tem. Então, nós entendemos que a separação pode ocorrer e o espírito precisa estar preparado para isso, seja de uma morte natural ou até mesmo no acidente. Quando isso acontece, se nós não estamos preparados, nós vamos, até que a gente tenha um despertar, a consciência do mundo espiritual, nós vamos passar por um processo, né, de entorpecimento que vai nos causar uma certa turbulência até que a gente se desperte para o mundo espiritual. Então, nós falamos aqui um pouquinho dessa parte da morte natural, a morte de acidente. O que é mais importante no momento da passagem é o desligamento, né? Quando nós estamos percebendo que já está chegando o nosso fim ali, da nossa força orgânica. Neste momento, a equipe espiritual começa a fazer o desligamento dos nossos órgãos, né? Eles começam ali na região, né, do abdômen, depois no tórax, né, na parte cerebral e por fim no chakra coronário, que fica aqui em cima. E essa energia vai sendo retirada, né, até que exista, sim, o rompimento, o desligamento. É nessa hora que começa ali um conflito, né? Porque às vezes o corpo está ali, o espírito quer continuar, ao mesmo tempo o espírito sabe que a situação, né, dele já é uma situação de transição e então fica muito nesse impasse. E é nesse momento, né, que a gente precisa ter essa consciência para que a gente possa fazer essa passagem de uma forma mais tranquila. Mas como nós somos seres que vivem aqui no planeta Terra e a grande parte de nós está buscando, né, a perfeição, com certeza isso vai ocorrer com todos nós naturalmente, né? Até que a gente possa ter esse entendimento da vida futura e trabalhar isso na gente, né? Para que a gente não paute as nossas decisões só na vida material. Mas, feito esse desligamento, que é o momento propriamente dito, o momento da separação do corpo físico como espírito, né? Isso pode demorar em média 72 horas, conforme, né, as instruções que é trazida dos espíritos, que é o tempo que se leva para ter esse desligamento, porque isso vai acontecendo naturalmente, né? Até que o corpo físico realmente esteja com todos os seus órgãos extintos. Neste momento, nós passamos por uma perturbação espiritual. Quando há o desligamento, nós entramos como se fosse num entorpecimento, como se estivéssemos num nevoeiro, né? E esse nevoeiro, esse entorpecimento é natural, né? Só não acontece com aqueles espíritos muito evoluídos, que realmente, né, praticamente não sentem nada. Mas isso nós estamos falando de espíritos missionários, pessoas que vêm no planeta Terra para fazer grandes trabalhos e realmente têm uma vida muito desprendida do mundo material. A grande maioria de nós, naturalmente, né, vamos ter assim, uma certa turbulência nesse momento, que pode ser maior ou menor, a depender do nosso conhecimento, do nosso desprendimento. Tem pessoas que podem até passar de forma tranquila, mas eu estou falando de uma maneira mais abrangente, né? Então, houve o desligamento, nós vamos para a parte da perturbação espiritual, que é esse momento, né, daquele meio que entorpecimento, para onde é que nós estamos, né? E isso pode depender horas, pode variar de horas ou até anos, a depender do nosso estado, né, mental e a maneira com que nós conduzimos a nossa própria vida. Porque é nessa hora que nós vamos entender realmente a vida futura. Nós estamos começando ali a vida futura. E aí essa perturbação ela pode demorar... Pode ser curta para determinadas pessoas, mas pode ser também muito longa para outras pessoas que se pautou no estilo mais material, né? Não se preparou para esse próximo passo que seria a vida espiritual. Feito isso, em determinado momento, o espírito ele percebe que ele desperta então para a vida espiritual, porque aí ele percebe que ele já não está mais no corpo físico, houve o desligamento, ele passou para aquela fase de entorpecimento, e aí ele toma consciência, né, que já está no plano espiritual. Esse despertar aí pode ser feliz ou infeliz, porque nós carregamos a nossa essência, tudo aquilo que nós fizemos, né, na nossa vida material. Começa o processo de entendimento, né, você volta a si e começa a se lembrar, né, das coisas que realmente você fez aqui na vida. E aí sim, quando você tem esse despertar, de acordo com nossos méritos, nós vamos buscar o que? O arrependimento. Nessa hora, os espíritos de luz nos auxiliam, nos ajudam
para que a gente possa estar sendo assistido, né, no plano espiritual e aí sendo ajudado naquele momento atual que você se encontra. E muitos de nós acabam, às vezes, indo para caminhos ainda que não é o caminho da luz, que é no caminho, às vezes, até por uma ignorância, por não ter conhecimento, acaba influenciando negativamente a vida de outros espíritos, né, seja encarnados ou desencarnados. Por quê? Porque nós trazemos a nossa consciência. Por isso que fala, né, que não existem demônios. Somos seres, né, como nós, que vivemos no mundo material, e quando há separação do corpo físico para o corpo espiritual, nós carregamos a nossa essência. Quando nós despertamos no mundo espiritual, nós carregamos com nós esse lado positivo ou negativo. Então nós temos que trabalhar isso. Por isso, meus amigos, aqui, já entrando na parte final, o importante é que nós possamos pautar a nossa vida com bons modos, com bons pensamentos, olhando sempre na visão do coletivismo, da sociedade, de procurar ajudar o próximo, porque assim nós estamos plantando algo para a nossa vida futura. E não tomar como pauta só decisões que levam em conta o sucesso material, mas sim o equilíbrio emocional do sentimento, que é isso que realmente importa, né? O bem que nós fazemos ao próximo é nosso advogado em qualquer lugar que nós estejamos, né? Chico já dizia muito essa frase. Então, que nós possamos pautar a nossa vida pensando que existe algo que nos espera, que é a vida futura. E nessa vida futura depende da maneira que nós conduzimos a nossa vida material. O nosso desligamento ele pode ser maior ou menor doloroso a depender dos nossos esforços, do nosso conhecimento da vida espiritual e nossa moralidade. Ou seja, as coisas boas que nós fazemos na vida para nós e para o nosso próximo. Então, isso vai depender muito da maneira que nós conduzimos a nossa vida. E quando estiver chegando perto do nosso momento, evidentemente, nós vamos precisar ter essa consciência, né, de estarmos preparando, né, para que a gente possa ter uma passagem tranquila, serena, e que a espiritualidade superior, os mensageiros de Jesus, possa vir ao nosso encontro, nos auxiliar, assim como é feito para todos aqueles que partiram antes de nós. Tá ok? Então nós precisamos ter essa serenidade de buscar sempre um bom caminho, para que quando chegar o nosso momento, possamos estar todos bem e fazer essa passagem de uma maneira serena, tranquila, com o auxílio dos amigos espirituais. Sempre com a vontade de Deus, né, com a bênção de Jesus, nos ajudando a progredir e ajudar também aqueles que por alguma razão se encontram em estado ainda em dificuldade, emitindo, né, preces, emitindo bons pensamentos para que eles possam ser ajudados, ser auxiliados, seja onde é que eles estejam, ok? Para esse dia era isso que eu tinha. Eu desejo a todos aí um ótimo dia e até a próxima, se Deus quiser.